Hoje a gente está aqui com o Ricardo Valori, que é o coordenador do Núcleo de Conservação e Revitalização das Bacias Hidrográficas do Espírito Santo, né, na AGER. E a gente hoje trouxe para essa nossa conversa, esse nosso bate-papo, um tema bastante importante, que é porque os rios, muitas vezes esquecidos, são tão importantes para toda a bacia hidrográfica. Né? Esse episódio vai tratar de um tema muito importante relacionado aos conflitos pela água, então, nas pequenas bacias, Ricardo. É uma coisa muito importante para a gente discutir, para a gente conversar, trazer à luz, porque a gente sabe que a gente lida com muitos conflitos, né, no uso da água, né, no estado, e que tende a se tornar conflitos cada vez mais importantes, né? Sim, é isso aí, Pablo. É importante a gente ressaltar, né, que esses córregos e rios pequenos, né, eles formam aí, são as microbacias que vão formar as grandes bacias, né? Então a gente precisa, nesses pequenos rios, nesses pequenos córregos, é onde você tem geralmente uma população rural, né, bem difusa, né, e que usam, né, do solo e da água, e acabam que, dependendo desse uso, você pode trazer impactos significativos, né, negativos ao recursos hídricos, né? E esse impacto ele vai se difundindo ao longo da microbacia até chegar na bacia, no rio principal. E esses impactos você pode afetar diretamente a qualidade e a quantidade da água. Então, é importante essa discussão, esse debate aqui, para que a gente esclareça para a população, né, para a sociedade, o quanto é importante nessas áreas onde a gente tem a formação realmente do rio principal, é onde tudo começa, né? Então a gente precisa ter um olhar mais atento para esses pequenos rios, para essas microbacias, né? O estado o estado do Espírito Santo, né? Ele tem algumas características bastante peculiares, né? A gente tem um estado que tem muitas pequenas propriedades rurais, né? Então a nossa agricultura é uma agricultura essencialmente familiar, que precisa das águas para poder desenvolver suas atividades, né? E obviamente também para poder sobreviver. Então, quer dizer, a gente tem uma questão aí relacionada ao abastecimento dessas comunidades e também relacionada à disponibilidade da água para as lavouras, né? Isso falando só das pequenas comunidades, quer dizer, são as pequenas comunidades ou as comunidades rurais que precisam da água para seu abastecimento, para o seu consumo e também para utilizar na irrigação, né? Se a gente partir dessa análise, assim, desse olhar, olhando primeiramente para as pequenas comunidades ou para as comunidades rurais, né? A gente já enfrenta no estado do Espírito Santo situações complicadas, com problemas evidentes em relação a essa disponibilidade de recursos hídricos? Sim, a gente ao longo do tempo, né, a gente vem, como você falou, essa demanda por água, ela vem aumentando, né, crescente. O café Conilon, que é muito cultivado aqui no estado do Espírito Santo, por exemplo, era um café que eu sou agrônomo, quando formei há muito tempo atrás, a gente via que a produtividade média de um café Conilon era em torno aí de 20 sacas por hectare. Hoje já se fala em 200 sacas por hectare. Então isso é o que? É demanda de insumos, principalmente água, né? Então assim, a produtividade aumentou muito, a demanda, a ocupação também, né? As famílias vão crescendo, os filhos vão crescendo, as áreas cultivadas vão aumentando e o consumo de água, consequentemente, aumentou muito. E aí você começa a ter conflitos pelo uso da água. Isso tem acontecido, a AGER tem intervido, né? Tem sido chamada para intervir em alguns casos aí de conflitos, até graves, né? Então, a gente tem que fazer esse trabalho de conscientização do uso racional da água. É importante que o produtor entenda que ele pode ter um consumo menor de água com maior eficiência, né? Irrigando no tempo certo, né? A quantidade certa. Então, acho que esse apoio também dos órgãos de extensão rural, como o Incapé, é importante para que a gente passe para esses produtores essa forma de cuidar da água e minimizar esses conflitos, né? A gente, ao longo do tempo, principalmente nos períodos críticos, quando a gente tem as estiagens, né? A gente tem severos conflitos que às vezes você tem que intervir
até com um apoio mais rígido, né, para que você consiga estabelecer ali uma regra de uso. E nesse contexto todo a gente tem alguns agravantes, como por exemplo a poluição, né, a ocupação desordenada das margens, né, nas encostas, isso tudo, né, ampliando um cenário já complexo, né, de conflito pelo uso da água, com a utilização inadequada tanto do recurso, né, promovendo poluição, e quanto também da ocupação, não é isso? Perfeito, é importante você tocar nesse ponto, porque a gente já fala aí de quantidade de água que já está restrita, né, para algumas microbacias e bacias, mas quando você agrega aí o saneamento, né, quando o saneamento não existe, saneamento rural, você quer dizer, você tem uma poluição de uma água que já não é tão, a quantidade já não é tão, né, suficiente, e você ainda limita mais esse uso quando você polui, seja por esgoto doméstico das residências, seja por agrotóxicos, resíduos, às vezes sólidos, que são descartados nesses córregos, nesses rios. Então a água vai ficando ainda mais indisponível. Então é importante o saneamento rural como um todo. Quando a gente fala saneamento rural, você pega aí tanto o abastecimento de água, quanto o tratamento do esgoto doméstico, quanto também da parte de resíduos sólidos. A AGER vem trabalhando em alguns programas, a gente tem alguns programas específicos, né, que a gente trabalha diretamente essa situação, como o Probacias, que é um programa que tem uma vertente, uma ação forte em ações de conservação de solo e água, como também no saneamento rural. Então já instalamos vários sistemas biodigestores, fossas biodigestoras, né, que são tratamentos familiares, na verdade, por casa, né, unifamiliares, e que tem trazido um resultado bem positivo. Então a gente uma forma, o Probacias veio também para divulgar e apresentar para a sociedade essa alternativa, né, para os produtores rurais, que é possível a gente reverter, melhorar, minorar esse cenário de poluição. O Probacias atua diretamente, então, portanto, na melhoria da qualidade do recurso, porque com a instalação dos biodigestores a gente está ofertando, né, devolvendo a água, né, para o curso hídrico com melhor qualidade, né, portanto a água já com algum tratamento. E a gente tem também um outro programa do Estado que visa melhorar a utilização da água, né, que é o Água na Medida, que é um outro programa também que a AGER está desenvolvendo, e que eu acho que você tem mais informações. Quer dizer, é um programa que pode trazer também benefício para a sociedade, para melhorar até o abastecimento não, a utilização do recurso para as lavouras, né? Perfeito, bom você lembrar mesmo, no Água na Medida, um programa de sucesso também, que foi uma forma também de divulgar o quanto é importante a racionalização do uso da água. E aí, através de um equipamento, né, denominado irrigâmetro, esse equipamento ele auxilia o produtor, né, no momento certo, quando irrigar, e aí ele vai tem acompanhar essa evolução tanto da água no solo, né, quanto na parte de chuvas também, e aí ele consegue saber a necessidade da cultura naquele momento, né? Não há necessidade, às vezes o produtor, na preocupação de não de garantir produtividade, ele acaba irrigando além do que é necessário, e isso acaba gastando energia, gastando recurso, né, mão de obra do produtor rural. Então o Água na Medida ele veio trazer essa orientação ao produtor, e tem sido um resultado muito positivo. Então o Estado atua, né, com alguns programas, esses são 2 exemplos, né, de programas que podem trazer, né, melhoria em relação à qualidade e também otimizando o uso do recurso. A gente também tem os programas do INCAPER de orientação ao produtor rural, e também eu acho que o INCAPER desenvolve novos cultivares aí de café, né, para que o café seja mais resistente e demande menos água, falando só do café, mas eu acho que isso também abrange outros cultivos agrícolas. Então o Estado tem atuado de alguma forma, claro, o Estado tem suas limitações, né? Quer dizer, a gente não tem esses programas, eles ainda não estão atendendo a todo o Estado da forma como poderiam e deveriam, e quem sabe a gente ainda chega, né, numa abrangência maior do Estado, mas a gente também, pensando no lado do produtor e da sociedade, a gente também tem iniciativas que poderiam ser tomadas pela própria sociedade, com base em melhores orientações, né, que
poderiam também melhorar e trazer aí boas práticas para todos, né? Sim. O Provaci a gente tem uma vertente muito forte também, que é a educação ambiental, né? A gente trabalhou com várias oficinas nesses municípios que a gente vem atuando. O Provaci é um programa indutor, como você também reforçou, o Estado, a gente precisa ampliar. Então, o Provaci veio com o intuito de mostrar as boas práticas, e aí é importante a gente, através da educação ambiental, massificar isso junto às famílias, aos produtores e expandindo, né? Então, a gente percebeu, principalmente nessas oficinas, um ganho, né? Uma resposta muito positiva das famílias, né? Tanto, por exemplo, na questão do saneamento rural, onde a gente instalou as fossas biodigestoras, a questão até do uso, né? Do banheiro, lá, do sanitário, da importância de não jogar papel, não jogar resíduos sólidos, né, no vaso sanitário. Então, isso eles vão captando e os filhos vão, né, propagando isso. A gente fez algumas reuniões também com escolas. Então, eu acho que o caminho é a sociedade aí apoiar essas ações, né, buscar entender como é que funciona e ampliar. A gente vê que essa parte de resíduos sólidos no interior ainda está muito precário. A gente vê muito, às vezes, lixo sendo queimado, né, ao invés de ser destinado. A logística reversa ela ainda não está bem implantada, né, os resíduos poderiam, às vezes, estar sendo reciclados, reutilizados, né, ou descartados em local adequado, mas atualmente a gente vê que falta. A gente precisa do poder público entrar mais forte nisso, de divulgar mais, apoiar as associações de catadores, né, que possam ampliar essa rede de reutilização desses produtos, e aí acho que a gente consegue começar a reverter essa situação. É isso aí. Então, educação ambiental, orientação, né, que o Estado pode no caso do Probacia, sem orientação, o sistema nem funciona de forma correta, né? Sim. Precisa que o produtor entenda que ele precisa colaborar e usar o sistema da forma correta, né? E tecnologia também, com novos tipos de café aí, de outros cultivos agrícolas mais resistentes e que demandem menos água, né? E que utilizem melhor, produzam mais em menos áreas e com menos quantidade de água. Isso tudo somado, a gente espera ter um futuro aí com menos conflitos, né, e com o uso mais racional de um recurso fundamental, e que cada vez as pessoas tenham mais consciência de que ele não é infinito, né, e de que precisamos cuidar da água para que a gente tenha ele para as próximas gerações, né? Perfeito. E outro impacto, Pablo, que a gente tem percebido muito importante também, significativo, é a ocupação de loteamentos, condomínios, né? Principalmente nessas áreas onde a gente tem a questão da climática, né, favorável, né? Atrativos, né, naturais, que acabam instigando, né, as pessoas a procurarem comprar lá a sua chácara, né, o seu sítio. E isso, acho que aí o poder público também precisa a gente estar atento, e principalmente os municípios, né, com seus planos diretores municipais, né, para que a gente consiga diminuir e controlar, porque correr atrás desse prejuízo tem sido muito difícil. A gente vê ocupações exageradas, e aí sem preocupação com saneamento, sem preocupação com captação de água. Isso vai acabar trazendo um sério problema, para que depois o poder público vai ter que entrar, intervir, e aí sai muito mais caro, né? Essa é uma variável relativamente nova, né? Esse boom do turismo rural no estado e do desenvolvimento aí desses condomínios rurais. Realmente isso traz algo para essa questão que já é complexa por natureza, para ampliar ainda mais, né, esse problema. E é verdade, o plano diretor municipal precisa ser bem desenvolvido e levar isso tudo em consideração. A gente está desenvolvendo uma pesquisa agora que chama Desenvolvimento Regional Sustentável, que tem como objetivo trazer orientações para os municípios para a construção dos seus planos diretores, incluindo essas práticas mais amigáveis aí de uso do solo, né, e de orientação do plano diretor para aquelas atividades que podem ser desenvolvidas nas micro-regiões do estado. Então, acho que isso tudo se soma nesse esforço, e que precisa estar sendo desenvolvido de forma conjunta, para que a gente possa ter sustentabilidade de fato, né?
e relacionado aos recursos hídricos aí, de maneira em especial aí, né? Então é isso, acho que a gente tem um desafio pela frente, né? Todas as agências e órgãos do Estado, né, desenvolvendo seus estudos e suas políticas públicas, né, de forma mais assertiva, né, com base em dados, né, com base em ciência, para que a gente possa ter, de fato, um Estado melhor aí para o futuro. Acho que isso é o recado. Importante. Um planejamento, né? Planejamento é fundamental para todas as atividades, seja em casa, seja no trabalho, seja para um governo, né? Então a gente, políticas públicas fortes e muita divulgação, acho que é importante para que as pessoas entendam que não é para coibir, não é para punir, é justamente para a gente ter um futuro melhor, que todos possam ter uma distribuição igual do recurso hídrico ou dos recursos naturais, né, que todos têm direito. Então acho que planejamento e um plano diretor municipal, acho que é onde tudo começa, né? Isso ali a gente precisa, as câmaras de vereadores, os promotores de justiça, acho que todos, juntamente com a sociedade, né, divulgando e mostrando da importância desse planejamento. Isso aí. Tá bom, Ricardo, obrigado aí pela sua presença aqui no Instituto, obrigado pela conversa. E para mais informações aí sobre essas temáticas que estão sendo desenvolvidas da nascente à foz, a gente vai ter aí o 26º Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos, que vai acontecer aqui no Espírito Santo no mês de novembro. Obrigado, gente. Um abraço.